Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, no Evangelho de hoje, Jesus, depois de uma noite de oração, escolhe os seus 12 apóstolos e inicia o seu Sermão da Planície, que no Evangelho de São Lucas é semelhante àquele Sermão da Montanha, iniciando com as bem-aventuranças. O que é que este Evangelho tem para nos ensinar? Em primeiro lugar, vamos recordar que o Evangelho de São Lucas é o Evangelho que apresenta o Jesus orante. E aqui existe algo de profundamente verdadeiro, onde o Cristo manifesta o que Ele é realmente enquanto ser humano. Ou seja, Ele é Deus que se fez homem e Ele veio nos ensinar a sermos humanos. O ser humano só é verdadeiramente o ser humano que Deus sonhou quando Ele tem uma vida de oração. Ou seja, o homem foi feito para Deus e foi feito para estar com Deus. Aqui esta realidade do Cristo que ora, para nós deve ser um farol, uma luz que nos ilumina, para que nós tenhamos verdadeiramente esta vida íntima de oração com Deus. Se o Cristo, Filho de Deus, feito homem, que tinha a visão beatífica, rezava, quem somos nós para dizer eu não preciso rezar? Mas a oração concreta do Evangelho de hoje nos coloca duas coisas extraordinariamente importantes para a vida da Igreja. A primeira, a escolha dos 12 apóstolos. Ou seja, aqui joga-se uma luz sobrenatural na realidade de que Jesus quer ser representado, no sentido forte da palavra, por homens escolhidos e escolhidos por Ele, divinamente e sobrenaturalmente. A palavra apóstolo quer dizer enviado, mas não somente no sentido de um missionário, mas enviado no sentido de embaixador, ou seja, uma pessoa símbolo, um instrumento da presença de Deus, da presença de Cristo. Os apóstolos são isso. Os apóstolos são enviados em nome de. Eles agem em nome de. É aquilo que nós, na teologia, dizemos in persona Christi. Ou seja, o apóstolo não é ele. Quanto mais ele se esvaziar de si mesmo e for instrumento na mão do Cristo, tanto mais ele será apóstolo. Então veja, o chamado apostólico nasce da oração do próprio Cristo, mas só irá subsistir também na oração. Por quê? Porque também os apóstolos precisam estar com o Cristo. Na passagem do Evangelho de São Marcos, que nos fala da escolha dos 12 apóstolos, ele diz assim, que Jesus escolheu 12 e os constituiu para que estivessem com Ele e para enviá-los. Essa é a realidade, ou seja, estar com Jesus, essa intimidade de estar com Cristo para depois poder enviá-los em missão. Então também o apóstolo precisa estar na intimidade do Cristo, na vida de oração. Se nós formos ver lá nos Atos dos Apóstolos, quando foi escolhido o substituto de Judas, São Matias, nós vemos que os apóstolos rezavam para escolher esse novo substituto. Também a Igreja deve rezar para escolher aqueles que são os novos apóstolos dos novos tempos. Mas não somente isto. Depois, nos Atos dos Apóstolos, nós vemos que os diáconos são escolhidos porque os apóstolos dizem assim, não convém que nós deixemos o serviço da oração e da palavra para cuidar das mesas. Então, novamente aí, o apóstolo, aquele que reza, aquele que está com Cristo, exatamente para poder pregar, para poder ser aquele que transmite a palavra. Então essas duas coisas, essas duas realidades. O apóstolo nasce da oração e só subsiste enquanto apóstolo, enquanto viver de oração. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.